Comentando a lição de domingo, 18 de agosto de 2024. O plano de Deus para o casamento. A bela esposa de Hernando de Soto, famoso explorador espanhol, observava o marido no momento em que ele partia do porto de Havana para uma outra viagem expedicionária. As semanas se prolongaram em meses, e os meses em mais de um ano, e de Soto não voltava. Os pretendentes à mão de sua esposa diziam-lhe que certamente a expedição estava perdida e que de Soto nunca mais voltaria. Ela, porém, desprezando todos eles, continuou fiel ao seu esposo até que um dia os navios marcaram o horizonte e ei-lo de volta. Numa relação matrimonial, no casamento, o amor e a fidelidade ao cônjuge e a Deus é de muita importância. Foi isso que Jesus ensinou às multidões com respeito à instituição mais antiga do mundo, o casamento estabelecido por Deus no início da criação do mundo. Que armadilha estava escondida na pergunta dos fariseus sobre o divórcio? Que lições Jesus ensinou? Veja Marcos capítulo 10, do versículo 1 até o 12, Gênesis capítulo 1, versículo 27 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Os fariseus queriam colher uma declaração de Jesus que fosse contra o que Deus havia ordenado na criação. Eles ainda queriam colocar Jesus contra Herodes, porque este se divorciara e se ajuntara com sua cunhada, esposa do seu irmão. A resposta de Jesus foi certeira ao dizer que Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza dos corações daquele povo. Muitas vezes não necessitavam da separação, do rompimento dos sagrados laços do matrimônio, mas de diálogo e mais amor entre os cônjuges. Jesus aproveitou e não alongou sua resposta baseada nas palavras de Moisés, mas voltou seus olhos para o Gênesis, quando Deus estabeleceu o casamento e o abençoou. Um casal, logo nos primeiros dias do casamento, começou a viver em atritos contínuos, de maneira que, bem cedo, a jovem senhora se sentiu desanimada, concluindo ter sido um erro seu casamento e que o divórcio seria a melhor saída. Um dia, à mesa do almoço, de novo se acalorou a conversa e, por tal modo que o marido, erguendo-se irritado, voltou ao trabalho sem mesmo se despedir da esposa. Esta, prorrompendo em inconsoláveis soluços, subiu ao quarto para dar livre curso às suas lágrimas. Ao entrar, deu com os olhos num bonito quadro que estava na parede onde estavam escritas as palavras: "Que faria Jesus no seu lugar?" Pensou muito e concluiu que Jesus não procederia da maneira como ela tratou o esposo. Ele, Jesus, seria bondoso, paciente e sem irritação. Dali em diante, a atitude daquela esposa para com o marido mudou completamente. Quando ele voltou para casa no fim do dia, ela o aguardava bem disposta e gentil. O amor egoísta cedera lugar a um amor abnegado, pronto para servir. Contou ao esposo o ocorrido, e ele também sentiu que deveria mudar e ser como Jesus. Ajoelharam-se ambos em fervorosa prece a Deus, que ouviu como sempre ouve os sinceros e penitentes. Ambos os corações se fundiram ao calor de um amor verdadeiro, que encontrou sua finalidade em servir em vez de ser servido. Que o Senhor nosso Deus coloque nos casais essa disposição de fazer o que Jesus faria, e que Deus nos abençoe.